Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar da molalidade, que também é uma forma de se determinar a concentração das soluções. Já falamos nas aulas anteriores da concentração comum, do título, da fração molar, da molaridade e na aula de hoje nós vamos falar da molalidade. Então, olha só, a molalidade é a quantidade em mols de soluto presente em 1 kg de solvente. Vamos mais uma vez relembrar quem é o soluto, quem é o solvente, quem é a solução. O soluto é a menor porção da mistura. O solvente é a parte predominante da mistura. E a solução é o total de soluto mais solvente. Por exemplo, em uma mistura de uma colher de sal com 1 litro de água, quem é o soluto? É o sal. Quem é o solvente? É a água, que é a parte predominante. E a solução é o total de sal mais água, tá bom? Então, aqui na molalidade, é uma relação da quantidade em mols de soluto presente em 1 kg de solvente. Por exemplo, imagina aqui que em uma solução tem-se 3 mol de sal em 1 kg de solvente. Então, para encontrar a molalidade, basta pegar a quantidade em mols de sal, que é o soluto, e dividir pela quantidade em quilo de solvente. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o N1, que é a quantidade em mol de soluto. Lembra que no estudo das soluções, sempre que a expressão matemática estiver acompanhada do índice 1, se trata do soluto. Então, N1 é a quantidade em mol de soluto. Se fosse M1, massa do soluto, V1, volume do soluto. Então, sempre que estiver acompanhado do índice 1, se trata do soluto. Quando está com o índice 2, se trata do solvente. Então, N2 seria a quantidade em mols do solvente. V2, volume do solvente. M2, massa do solvente. E assim sucessivamente. E quando não está com nenhum índice, nenhum, nem o 2, se trata da solução total, tá bom? Então, aqui, a molalidade é a quantidade em mols do soluto presente em 1 kg de solução, tá bom? Então, você vai fazer essa divisão. Nesse exemplo, nós temos 3 mol de sal e 1 kg de solvente. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 3 mol dividido para 1 kg. Qual que vai ser o resultado? Vai ser 3 mol por quilo, ou também chamado de 3 molau. 3 molau se trata que se tem 3 mol para cada 1 kg. Só que, olha só, esse exemplo está muito fácil, né? Não é assim que vai cair na prova, não te ilude também, né? Não é assim que vai cair na prova. Como é que vai cair na prova? No estudo das soluções, a massa é dada em grama. Então, a questão vai fornecer a massa em grama e você vai precisar primeiro transformar para quilo, tá bom? E a quantidade em mols, a questão não fornece a quantidade em mols assim diretamente. Ela fornece os dados para você encontrar qual que é a quantidade de mols. Como é que você vai encontrar isso? O N1, deixa eu mostrar aqui para você. O N1, ele é igual a massa dividido pela massa molecular, tá bom? Se você ainda tem dúvida de como encontrar a quantidade em mols, assista uma das nossas videoaulas anteriores, que lá a gente explica o conceito de mol, como calcular a quantidade de mol, e é muito importante que você primeiro assista a essa aula anterior para a gente poder continuar aqui o nosso estudo da concentração das soluções, tá bom? Então, você vai primeiro fazer essa divisão e o resultado dessa divisão vai ser a quantidade em mols de soluto. Vai ser o seu N1 que você vai colocar aqui na fórmula da molalidade, tá bom? Em relação à massa do solvente em quilo, a questão vai fornecer em grama. Você vai primeiro transformar para quilo, para depois aplicar aqui na fórmula da molalidade, tá bom? Existem duas maneiras de se resolver, de se encontrar a molalidade. Essa é a primeira maneira. Você faz por fora, você encontra a quantidade em mol por fora, você transforma grama para quilo por fora, para depois colocar aqui na fórmula. Mas existe uma outra maneira. Nós vamos aprender as duas maneiras, nós vamos resolver um exercício utilizando as duas maneiras e você vai analisar, vai avaliar qual é a maneira que você mais considera fácil para você levar para a sua prova, tá bom? A outra maneira, a questão vai fornecer o M2, que é a massa do solvente em gramas,
Vai fornecer o N1 de soluto, que é a quantidade em mols do soluto, tá bom? E quantos gramas possui 1 quilo de solvente? 1000 gramas. Isso aqui você coloca na relação, tá bom? Essa relação vai fazer você chegar a uma fórmula, que é a molaridade é igual a 1000 vezes N1 dividido para M2, tá bom? É bem facinho, você vai entender direitinho. Quem que é o N1? O N1, ele é, como nós acabamos de ver, ele é a massa dividido pela massa molecular, tá bom? Para facilitar, alguns livros substituiu o valor do N1, colocou na fórmula a massa dividido pela massa molecular. É a mesma coisa. O que se tem aqui é o N1 e o que se tem aqui é a relação para encontrar qual que é o N1, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula final dessa segunda maneira de se encontrar a molaridade. A molaridade, então, é igual a 1000 vezes M1, que é a massa do soluto, dividido para M2, que é a massa do solvente, vezes massa molecular do soluto, tá bom? Tudo isso aqui, dessa maneira, nessa outra forma de se resolver, você não vai precisar transformar nada por fora. A questão vai fornecer a questão em grama, você vai colocar aqui nessa fórmula em grama mesmo, porque a própria fórmula já vai se encarregar em transformar para aquilo, tá bom? Uma vez que essa transformação já está na fórmula, tá? Vamos resolver uma questão, nós vamos resolver das duas maneiras, da primeira maneira e da segunda maneira, tá bom? Então, olha só, o que é que diz a questão? Qual é a molaridade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água? Então, olha só, qual é a primeira observação? O soluto é o brometo de cálcio, certo? Nós vamos precisar encontrar qual é o número de mols do brometo de cálcio. Então, o brometo de cálcio, nós temos aqui CaBr2. Qual que é a massa molecular dessa molécula? A questão forneceu a massa atômica do bromo e a massa atômica do cálcio. Então, o bromo é igual a 80 gramas. 80 gramas é a massa atômica de um átomo de bromo. Porém, na molécula possui 2 átomos de bromo. Então, é 80 vezes 2, que vai dar aqui igual a 160 gramas, tá bom? E o cálcio, a questão diz aqui que ele possui a massa igual a 40 gramas. Esse valor de massa, ou a questão vai dar uma tabela periódica para você consultar qual é a massa de cada átomo, ou a questão vai colocar assim na questão qual é a massa de cada um deles, tá bom? O cálcio, ele é igual a 40 gramas. A molécula possui apenas um cálcio, então não precisa multiplicar por nada. Então, aqui nós temos o total de 200 gramas, certo? A soma do bromo, da massa do bromo, mais a massa atômica do cálcio, dá aqui um total de 200 gramas, tá bom? Essa aqui é a massa molecular do brometo de cálcio. Para encontrar o N1, o que é que nós precisamos fazer? O N1, ele é a massa dividido pela massa molecular, tá bom? A massa molecular nós já encontramos, que é 200 gramas. E a massa, a questão está fornecendo, que é 40 gramas, tá bom? Vai dar o resultado de 0,2 mol, tá bom? 0,2 é o nosso N1, tá bom? Já encontramos N1, agora o que é que a gente precisa fazer? Aplicar aqui na fórmula da molaridade. A molaridade, ela não é o número de mols dividido pela massa em quilos, certo? Então, quanto que é essa massa em quilos? O N1, a gente acabou de descobrir que é 0,2 mol. E a massa em quilo. Quanto que é a massa
a massa do solvente é 200 gramas, certo? Mas ele está em grama. A gente precisa primeiro transformar para quilo. Então, o que é que precisa fazer? Precisa dividir por 1000, que vai dar igual a 0,2. 0,2 quilos, tá bom? Então, aqui, a massa em quilo também é 0,2 quilos. Vai dar um resultado aqui de 0,2 dividido para 0,2, vai dar um resultado aqui de 1 mol por quilo, ou também, se preferir, pode ser 1 molar, certo? Essa é a primeira maneira de se resolver. Nós vamos resolver das duas maneiras e você vai analisar qual é a maneira que você considera mais fácil para você levar para a sua prova, tá bom? Essa é uma das maneiras. O que é que nós fizemos aqui? Nós encontramos o valor do N1, encontramos o valor da massa já transformado para quilo e dividimos um pelo outro. Dividimos o valor do N1 dividido por quilo, dividido pelo resultado da massa em quilo, tá bom? Essa é a primeira maneira. Vamos resolver da segunda maneira agora, que é essa outra maneira. Acho que nem vai precisar apagar o quadro, porque eu vou usar essa mesma fórmula que está aqui, tá? Então, olha só, vou usar essa mesma fórmula que está aqui. É igual a 1000 vezes M1, que é a massa do soluto, dividido por M2, que é a massa do solvente, vezes M1, que é a massa molecular, tá bom? Deixa eu separar aqui essa primeira forma de se resolver para não confundir. Então, olha só, 1000 vezes M1, que é a massa do soluto. Quanto que é a massa do soluto? É 40 gramas. A questão diz aqui, 40 gramas de brometo de cálcio. Então, 40 é a massa do soluto, dividido por M2, que é a massa do solvente, que é 200 gramas. Lembra que nessa segunda forma aqui de se resolver, não precisa transformar. Não precisa transformar para quilo, porque na fórmula, a fórmula já vai fazer essa transformação, tá bom? Então, 200 gramas de água vezes o M1, que é a massa molecular, que foi o que nós encontramos bem aqui, que é 200 gramas, tá bom? Então, vezes 200. Igual 1000 vezes 40, dá 40.000. 200 vezes 200, dá 40.000 também. Elimina os zeros. 4 dividido para 4 dá 1. 1 mol por quilo. Ou também, se preferir, pode colocar 1 molar. 1 molar é a mesma coisa que 1 mol para cada quilo de solvente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, bem legal, né? O estudo aqui da molaridade. Essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Na aula de hoje, nós encerramos as fórmulas das concentrações das soluções e na próxima aula nós vamos falar da diluição das soluções e da mistura das soluções, tema também bastante cobrado em provas de Enem vestibular.